prazer tê-los aqui com a gente. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a nossa escola, para além do curso de LLM, mas o INSPER nasceu como uma pós-graduação em finanças e mercados de capitais e virou esse projeto novo, um projeto diferente, um projeto bacana, um projeto que é uma novidade para o Brasil, né? Quer dizer, é uma instituição que de fins privada, que de fins lucrativos passou para sem ser fins lucrativos. Tem um instituto que o controla. E o objetivo é esse. O objetivo é proporcionar uma educação de qualidade, uma educação cuidada, que começou com economia e administração, foi para a graduação e, já há alguns anos, um LLM. E o cuidado com a educação é a marca do nosso projeto, né? É trazer os melhores alunos, formar as melhores pessoas, mas garantindo a qualidade da aula, a qualidade do processo, o cuidado das instalações, as escolhas dos professores, a observação da aula, a ajuda ao treinamento, para que o professor possa oferecer o melhor para os nossos alunos. Essa é parte essencial do nosso projeto. Eu acho que deve ser a única faculdade que professor é avaliado, né? E é avaliado pelos alunos, é avaliado com outros professores assistindo às aulas, tem treinamento. E o INSPER tem alguns projetos para esse ano, para os próximos anos. Estamos expandindo aqui para a Torre do Lado. Este mês, o próximo mês, eu espero, uma torre foi construída porque nossas salas estão se exaurindo. Tem um projeto de uma escola de engenharia na rua de trás, uma engenharia diferente, uma engenharia que vai refletir o que é a nossa pedagogia nos cursos. E a pedagogia dos cursos do INSPER é ensinar as pessoas a fazerem, é ensinar a usar a técnica, é ensinar a utilizar seus instrumentos, que os formados pelo INSPER entrem no mundo sabendo fazer. Não interessa a atividade que ele vem exercer. Nosso curso de engenharia é um curso curioso, que é um curso que, de saída do primeiro semestre, o aluno sai fazendo um projeto. Em geral, ele vai estudar cálculo, aqui já começa a aprender a tocar projetos, a executar do primeiro dia. Essa é a marca da nossa escola, ensinar as pessoas a fazerem, a realizarem, a utilizar o instrumento e contribuir para o debate, para a política pública, para a formação de ótimos profissionais no nosso país. Então, é um prazer tê-los aqui hoje na nossa escola, inaugurando essa aula magna, vai ser dada pelo meu amigo Jairo Sadi, amigo de muitos anos, e que, a começar pelos slides, promete, no mínimo, ser surpreendente. Acho que Jairo tem cumprido uma função no debate brasileiro essencial. Jairo faz essa transição entre economia e direito, que é raro, e é curioso porque economia no Brasil nasceu do direito. Os primeiros economistas eram, na sua grande maioria, oriundos do direito, e é uma economia que é muito peculiar no Brasil, ela nasce muito peculiar, ela nasce como uma economia normativa, uma economia das ideias e da história, mas uma história um pouco solta e uma discussão sobre como o mundo deveria ser. E, com os anos, a economia foi se transformando, foi sendo influenciada pela academia americana e hoje é dominada no nosso país, pelo menos nos principais centros, ainda que não na política econômica, por uma economia mais pragmática, mais técnica, que mais analisa os dados, mas procura entender a realidade como ela é e como interferir. Economia e direito tornaram-se dois mundos muito distintos no nosso país. Um direito da filosofia do direito, um direito, acho que ainda kantiano, ou neo-kantiano, no seu princípio básico no Brasil, e uma economia pragmática que procura reconhecer os problemas, lidar, saber das consequências, saber das limitações e procurar ter confiança da melhor forma de intervenção possível. Dois mundos muito distintos, dois mundos cuja até a comunicação é bastante ruidosa, e Jairo vem, já há muitos anos, para além da sua prática, contribuindo para aproximar os dois mundos.
trazendo um pouco de economia para o direito, trazendo um pouco de direito para a economia e com leveza, com jeito, com graça, conseguindo fazer a ponte entre esses dois mundos, ajudando a que as duas profissões colaborem para uma melhora e não acabem por enfraquecer ou, na expectativa de fazer o bem, terminar por fazer o mal. Então, esse é o papel fundamental que Jairo tem feito. E entendo, deseja continuar fazendo muito mais, assumindo, inclusive, novas funções. Então, é um prazer tê-lo aqui abrindo esse curso. Acho que Jairo é parceiro da escola há muitos anos, colabora como professor, colabora de várias formas. Como eu disse no começo, essa é uma escola que tem como filosofia, como valor, ser construída pelo apoio das pessoas, né? É uma escola construída sem fins lucrativos e sem ajuda de dinheiro público. Não tem um recurso público nessa escola. Ela é paga com mensalidades e ela é paga com doações, né? E as doações não geram nenhum benefício para quem as faz. As pessoas doam seu tempo, doam seus recursos, doam seu apoio, porque vem o resultado. Vem o resultado da escola, vem o resultado do cuidado, vem o resultado do projeto. Jairo é um desses doadores da escola já há bastante tempo, né? Todos nós estamos aqui para construir esse projeto, um projeto de uma escola de qualidade voltada para vocês, que são nossos alunos, que são nosso objetivo e razão de ser. Bom, sem mais delongas, prazer, meu amigo Jairo. Pessoal, boa noite. Agradeço aí as palavras do Marcos, a presença. Seja muito bem-vindo ao INSPER nessa missão de nos orientar aqui para um projeto que é extremamente audacioso pela sua busca pela qualidade. Hoje eu estou numa missão muito difícil, né? Eu conheci vocês naquele dia do exame de seleção. Todos tiveram a oportunidade de passar por ele. Meu nome é André Camargo, sou coordenador dos programas aqui de LLM do INSPER. Essa é uma noite difícil para mim, primeiro porque tem três grandes motivos para nós comemorarmos. Em primeiro lugar, é o encerramento de quase 7 meses de processo seletivo. Vocês participaram de um processo que foi da história, dos 14 anos da nossa história do direito aqui no INSPER, a mais concorrida. Vocês estão chegando a quase 5 candidatos por vaga. Eu fiquei muito feliz que hoje batemos o nosso recorde histórico de procura, temos aí uma responsabilidade muito maior e crescente. Então, hoje é um dia muito importante para celebrarmos o fim de um processo e o início de outro, que é ter vocês aqui na escola e entregar a melhor educação em nível de pós-graduação possível. Nessa primeira missão, eu queria agradecer, primeiro, a todos vocês pela confiança, queria agradecer as pessoas que nos ajudaram nos bastidores, do telefone com a Mari e sua equipe, aqui em cima com a Thaís, sob a tutela aí de Jean e Gleides, aí da área de marketing, todo o pessoal do apoio acadêmico com os assistentes que acompanharam os exames. Por incrível que pareça, eles são uma equipe que nos acompanham e dão valor aí para o dia a dia no delivery em sala de aula. Queria agradecer toda a estrutura e, enfim, a todos vocês por estarem aqui. Então, para nós é um dia muito feliz sob esse ponto de vista. É o fim de um ciclo e o início de um outro. Então, nós vamos, nessa apresentação, mostrar o que o INSPER, como eu falo no exame de seleção, e o que o INSPER pode fazer por vocês. A primeira parte da apresentação, vocês vão assistir um vídeo, e essa grande importância de estar aqui é vocês se ambientarem, conhecer os colegas. Segunda, por que é importante também esse dia? Porque esse dia é o que vocês vão se juntar a um projeto que está há muitos anos. O ano que vem faremos 15 anos. Nós temos todas as desculpas do mundo que estamos aprendendo. Com o tempo, nós não vamos ter mais essa desculpa de que o curso é novo. Em educação, 15 anos é muito pouco, mas nós estamos atingindo uma maioridade e nos gera uma responsabilidade adicional. Então, vocês estão se juntando a um grupo de pessoas que há 14 anos acredita na escola, e eu queria, de coração, dentre esses grupos, agradecer aquela última fileira que está lá, dos nossos queridos professores, na ordem, José Luiz Conrado Vieira, sócio fundador aqui, um dos professores que mais acreditaram no nosso projeto, Ana Paula Candeloro, que se juntou há pouco tempo a nós, mas de igual importância,
professor Eduardo Dota, que hoje é professor conselheiro do curso de Mercado Financeiro de Capitais, e a Taimi, olha que coisa, né? Ex-aluna e hoje professora orientadora do curso de Mercado. Se eu me esqueci de algum dos professores, os 4 estão aí homenageados nessa segunda missão, que é tornar esse projeto cada vez melhor. E a terceira função, que é a mais difícil, porque durante 12 anos eu fui apresentado pelo professor Jairo e hoje eu faço o oposto, que é apresentá-lo. Então, eu já estou me preparando há alguns dias para fazer essa apresentação daqui a alguns minutos. Então, já coloco aqui a dificuldade de me expressar. A gente que dá aula aí para muita gente, hoje talvez seja um dos dias mais difíceis para discursar daqui a pouco. A gente tem espaço para pelo menos 3 perguntas aí que vocês possam ter com relação à parte procedimental. Eu sempre tenho algumas na algibeira aqui, mas eu peço para quem tiver alguma dúvida, só para sinalizar para a nossa recepcionista, que ela vai até vocês, caso haja alguma dúvida do ponto de vista procedimental. Ou que vocês viram, alguma coisa que chamou a atenção. Queria saber se já tem as datas de provas. Normalmente, você vai ter que aguardar os planos de aula. Para quem se matriculou já há algum tempo, alguns já estão visualizando os planos do próximo trimestre. Então, a questão de, nessa semana, você já vai saber do primeiro trimestre as provas. Normalmente, você tem avaliações durante o curso e, normalmente, a última semana de aula é a semana de provas. Então, alguns de vocês já até comentaram aqui fora que já estão com planos de aula, alguns professores já publicaram. Então, quem não fez a matrícula, tem sempre 1, 2 dias de diferença entre o ato da matrícula e a liberação dos acessos. Então, você já vai conseguir visualizar esta semana. Então, eu queria contar um pouquinho das estatísticas, qual foi o processo seletivo do qual vocês participaram. Então, 844 pessoas se inscreveram nos últimos 7 meses para o curso, dos quais 178 matriculados. Então, no nosso número absoluto, são 178 pessoas que celebraram matrícula até às 19 horas dessa noite. Temos, então, uma relação de 4,74 candidatos por vaga. Tojairo, em 2004, vacas magérrimas, tínhamos 133 interessados para 46 vagas. No prédio antigo, nós, literalmente, Tojairo e eu, íamos nos escritórios de advocacia, nas empresas, para mostrar o que você pode fazer com o seu dinheirinho difícil e investir na sua carreira, a empregabilidade. Então, de 2004 a 2013, nós, literalmente, quase quadruplicamos o número de interessados pelo curso, pessoas em vários momentos de vida e carreira. Desde 2004, que os cursos de Direito no INSPER datam de 1999, quando o próprio Dr. Jairo colocou aqui a pedra de fundação. O Zé Luiz, né, estava, acho que na primeira turma, segunda turma, 2001. Então, o Dr. Jairo é o representante, o fundador aqui neste evento. As estatísticas nós só temos de 2004 para cá, mas posso garantir para vocês que a média de idade do curso sempre girando em torno de 30, todos os anos, linearmente, variação de décimos, variação sempre de 5, 4,9, 5,3 anos de formados. Então, a senioridade sempre foi uma característica nossa. Na época, só tínhamos os cursos de mercado e societário, hoje, mercado, societário, tributário e o nosso caçula contratos. E temos uma pergunta, né? Vocês acham que tem mais casados ou solteiros aqui? Mais solteiros? Isso é uma informação importante, né? Uma informação importante. Tem mais solteiros, tem exatamente neste ano 76% de solteiros. Você acha que tem mais mulheres ou homens e alunos do INSPER na sua história, na parte de direito? Mais homens ou mais mulheres? O que vocês acham? Mulheres estão um pouquinho na frente, 51%. Temos nesta sala, não sei se vieram todos, 11 pessoas que não têm formação em direito. Nós falávamos, né, nos exames de seleção que até 3 por sala não têm formação em direito, mas conseguiram passar no exame com igual desenvoltura ou até melhor, e na entrevista com bastante, preenchendo todos os requisitos. Então, eu queria saudar os 12, na verdade, os 11 não bacharéis em direito que aqui estão, sejam saudados, porque realmente a multidisciplinaridade do curso se manifesta também através de vocês. Queria fazer 2 comentários antes de apresentar o Dr. Jairo. Vocês estão num momento da escola extremamente importante. O INSPER Direito, que vai para a sua festa de 15 anos o ano que vem, Thaís? Reserva lá no orçamento que esse pessoal vai participar dos 15 anos do INSPER Direito ou dos cursos de Direito, que já chamou IBMEC Law, IBMEC Direito, INSPER Direito, tivemos alguns nomes, e ano que vem, 15 anos, vamos completar.
Temos aí parceiros novos entrando conosco aqui na escola neste ano. Um deles, que é a editora Atlas, que vai nos ajudar nesse processo que agora implementamos este ano, de revisão de todo o processo de monografia, que é aquele requisito que o MEC impõe para toda a pós-lato sensu, 360 horas no mínimo, 75% de presença nas disciplinas e a monografia de final do curso. Nós estamos fazendo uma grande mudança. Queria agradecer aos queridos professores que estão participando desse processo. Estamos atraindo uma série de parceiros, porque o importante também é promover vocês depois do curso. Temos aí uma parceria que fechamos ontem com a UCVE Campus, uma quarta parceria, e a quinta com a revista presidida pelo desembargador Carlos Henrique Abrão, a revista Direito Recuperacional e Empresarial, com o qual nós temos um total, então, 5 grandes parcerias, com a Almedina, que já é uma parceira antiga nossa, e com a PricewaterhouseCoopers na coleção Academia e Empresa. Tenho muito orgulho de dizer que os parceiros também nos procuram, e não só nós procuramos os parceiros. É um reconhecimento de que alguma coisa de útil, de importante nós estamos fazendo, e eu queria deixar todos muito bem-vindos, que vocês se sintam muito bem-vindos e que abracem esse projeto para o INSPER ser a casa de vocês. A nossa função na coordenação, da equipe aqui de apoio, os professores em sala de aula, está aqui para ajudar vocês em qualquer circunstância, em qualquer situação, para que a experiência INSPER seja a melhor possível. Eu já falei muito, então eu estou à disposição de vocês, acho que a grande maioria tem o meu e-mail. Eu vou, então, parar de falar, porque a minha apresentação hoje é totalmente secundária. Eu já estou há alguns dias me preparando. Como é que eu vou apresentar alguém que me apresentou, para o mundo profissional, acadêmico, Dr. Jairo, voltando dos Estados Unidos, 2002, Dr. Jairo me chama, um abaixo-assinado de alunos, eu lembro como se fosse o primeiro dia. André, você me ajuda, eu tenho 20 e poucos advogados, Luiz Cláudio Montoro era o representante de sala, nosso querido professor e amigo, me ajuda porque nós precisamos fazer a diferença. E eu lembro que, naquele dia, eu vi o tamanho do desafio que o Dr. Jairo, e ele que durante 12 a 13 anos, conduziu esse que é, eu imagino o quão importante que é para o Dr. Jairo estar aqui hoje e o legado que ele deixou. Ele tem uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa, mas, com certeza, o legado acadêmico que o Dr. Jairo vai deixar, e já deixou e continua contribuindo, é isso, é essa casa, é o lado do direito, é o espírito jurídico que tem no INSPER, antigo IBMEC e hoje INSPER. Então, é muito difícil fazer essa apresentação, porque foi ele que confiou a mim essa missão, me escolheu dentre um grupo de 8, 9 pessoas na época. Eu egresso de um grande escritório de advocacia, aceitei essa missão, que é muito difícil, porque me espelhar em alguém que eu admiro muito pessoal, acadêmica, profissionalmente, com o qual é uma pena não tenho mais contato tão diário como antes. Reuniões maravilhosas, acho que o Dota participou de algumas, regadas a Kibe. Então, trabalhei, posso dizer, de graça durante muito tempo. As contribuições que nós demos foram de coração, e eu acho que o resultado aqui podemos hoje comemorar em conjunto. Ele sempre é homenageado, não é só por mim, para muitas pessoas aqui na escola. Não está com a sala dos professores com o nome do seu pai. Meu padrinho de casamento, confiei a ele uma missão muito grande há 3 anos e queria de coração ao Dr. Jairo fazer, acho que a grande virtude do ser humano, uma delas que o senhor me ensinou, é a gratidão. Então, eu, pessoalmente, faço essa gratidão publicamente, está sendo filmado, vai ficar registrado para sempre. Queria lhe agradecer de coração, tanto a missão que me confiou, confiança pessoal da sua amizade, que eu sei que é de coração também, e a recíproca é mais do que verdadeira, mestre de vida, vários professores que aqui estão são da sua geração, que ficaram porque amam essa escola. Cada um que está aqui não está aqui pelo dinheiro, não está aqui pela fama, pelo glamour, está aqui porque acredita em educação. Muito difícil eu estar aqui hoje, eu tentei de todas as maneiras fugir dessa missão, sabia que isso um dia iria acontecer, mas da minha amizade, da minha admiração, eu só posso lhe agradecer por toda a obra deixada aqui na escola. Todos aqui que são de longa data sabem disso. E eu queria puxar, em nome de todo o INSPER e meu próprio, puxar a salva de palmas para o senhor por todas as contribuições e lhe chamar ao palco. E ele vai falar sobre um tema
sobre um tema extremamente provocativo. Não sei se o senhor quer deixar já aberto. Ele que me embargou no dia do casamento, eu não quis fazer o mesmo, mas ele vai fazer uma reflexão muito interessante, que, pelo que eu entendi, é o projeto do novo livro, que está no prelo, como dizem, título de Mondrian a Pollock, Lições da Crise Financeira. Pessoal, aproveitem, essa é a nossa abertura oficial dos cursos do ano de 2013, sejam muito bem-vindos. Ao final, passaremos aí o microfone para quem quiser fazer uso, fazer perguntas ao Dr. Jairo. Dr. Jairo, mais uma vez, obrigado de coração por estar aqui com a gente. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao muito honroso convite. O André é muito generoso e 90% disso não é verdade. Eu fico feliz em ser homenageado ainda vivo. Eu não sou tão velho assim para receber essas homenagens e nem estou aposentado, mas, André, muito obrigado de coração. Eu debito isso ao seu imenso coração e ao prazer de ter tido você aqui como meu sucessor. Quero também agradecer ao Marcos Lisboa, que é um querido amigo, agora colega também de conselho, a Letícia, que é a diretora dos programas executivos, ao conselho do INSPER Direito, Daniel, Fábio, meu querido amigo Zé Luiz Conrado Vieira. Eu devo ao Zé Luiz parte da minha tese, que muito me ajudou, ao Pierre, ao Arnaldo, ao Fábio Spina, saudar o Eduardo Dota, a Ana Paula Candelor, que foi colega de faculdade, a doutora Tiemi, enfim. Muito obrigado e boas-vindas a todos vocês. E eu queria agora ser acadêmico, quer dizer, voltar um pouco a um debate acadêmico e começar a falar um pouco sobre arte. Acho que é relativamente comum a interpretação de uma obra artística baseada em sentimentos, em certo estado de espírito, ou mesmo em momentos de inspiração epifânicas ou ainda de fé. Mas é muito pouco comum pensar na interpretação artística e compará-la com regulação financeira. E um pouco meu propósito hoje é esse, é tentar trabalhar arte e regulação financeira de forma bem acadêmica, fazer um paralelo entre os dois. O primeiro quadro, o quadro Broadway Boogie Woogie, do holandês Piet Mondrian, e o segundo, Number One, 31, do norte-americano Jackson Pollock. Os dois quadros estão na coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, e esses dois quadros, na minha opinião, fazem exatamente uma analogia, na minha opinião, muito adequada à regulação financeira e ao momento que se vive. Eu acho que Mondrian é pré-crise e Pollock é pós-crise. Mondrian chegou a Nova York na década de 20 e logo se encantou com os ritmos e as batidas sincopadas do jazz, a melodia norte-americana da época, especialmente Gershwin. Jazz, como vocês bem sabem, é improviso, é dinâmica, e isso aparece muito bem no seu quadro. É o seu penúltimo quadro e, na minha muito modesta opinião, o melhor e o mais alegre. Nessa obra, ele troca as linhas pretas por linhas predominantemente amarelas e procura, além desse ritmo jazzístico, retratar as linhas arquitetônicas da metrópole de Nova York, sua organização espacial, sua estrutura quadrada, retangular, ainda que cromática. Mesmo não sendo parte dos seus últimos quadros, esse Number One, 31, é a fase madura de Jackson Pollock. O artista pintava com a tela no chão, muitas vezes deitado, e ele se valia de uma técnica que ele mesmo denominou de dripping. O pincel nunca toca a tela e a ideia é derramar tinta de modo que o resultado final nunca fica inteiramente controlado. Há, obviamente, uma caligrafia que lhe é própria, uma energia e potência que é, ao mesmo tempo, densa e agônica. Há tensão, filigranas e gestos e traços delicados com um certo número de elementos repetitivos. Mas ainda a analogia com Mondrian.
é possível apontar que os dois têm um certo sentido de dança, uma mistura de alegria e desespero na obra de Pollock, de tragédia e de esperança. Não sei se vocês conhecem, e há um filme sobre Jackson Pollock, que é artista e dirigido pelo Ed Harris. Pollock foi um artista bipolar. Ele, na verdade, cometeu suicídio por meio de um acidente aos 44 anos, viveu muito pouco. Ele foi protegido da Peggy Guggenheim, filha do Solomon Guggenheim, que financiou parte da sua carreira. E, como acontece neste meio, um quadro que ele vendeu na época por $1.300 foi, 2 anos atrás, vendido por $140 milhões. É claro que nós podemos afirmar que o mundo nunca foi estável e nada mais certo do que a mudança. E, no certo sentido, o Mondrian contradiz a ideia de que Mondrian isso é status quo e Pollock é a mudança. Mondrian também foi, na sua época, um revolucionário. Ele apresenta um equilíbrio estético, que é muito diferente aqui no sentido de conservadorismo, e Pollock, na verdade, não tem esse mesmo equilíbrio. Em outras palavras, Mondrian representa um sistema financeiro absolutamente regulado. Há limites, há espaços, há regras, quadrados, retângulos, há limites e determinadas provisões conhecidas. E o meu convite à reflexão que vocês pensem, e claro, isso não é uma imagem, não é uma cópia fiel, claro que é uma imagem autêntica, mas, claro, não de muita qualidade, mas eu quero que os senhores pensem um pouco em regulação nesses limites, nesses espaços onde há vácuos, num sistema absolutamente previsível e imaginável. Em Pollock, não. Em Pollock, eu não tenho limite, eu não tenho certeza, eu tenho apenas uma generalizada confusão. Não a ideia de caos, e eu aqui quero tratar de caos não como a desordem, mas uma ordem que nós não conhecemos. Em física há a teoria do caos, que é exatamente o sentido de que partículas se comportam de forma randômica numa ordem absolutamente desconhecida. Há aqui, em Pollock, energia com imprevisão. Curiosamente, Pollock afirmou que o seu trabalho não era acidente. E eu cito: quando estou pintando, eu tenho uma noção geral sobre o que eu quero. Eu posso controlar o fluxo de tinta. Não há nenhum acidente. E a pergunta que eu começo a fazer é se a regulação financeira atualmente será fruto de acidente, assim como é Pollock, deixando de ser um sistema previsível como era Mondrian. E claro que hoje o que eu pretendo falar não é um trabalho, não é uma aula sobre arte. As pinturas de Mondrian, 42, e, portanto, 2 anos antes de ele falecer, e de Pollock, 4 anos antes dele falecer, partem de pressupostos diferentes, mas premissas e objetivos inteiramente diferentes, mas eu entendo que a analogia aqui é importante. De um modo organizado ou relativamente organizado e razoavelmente previsível, a outro que representa o oposto. As duas obras, na verdade, explicam o que aconteceu antes de 2008 e o que está acontecendo hoje. A desorganização do mundo é explicada por alguns números. O governo dos Estados Unidos, por meio do Federal Reserve, já despenderam cerca de $2 trilhões, enquanto países da União Europeia já injetaram cerca de $1 trilhão. Na melhor das hipóteses, reduziu o PIB mundial em quase 5% nesse período. O mundo, senhores, não será o mesmo depois da crise de 2008. E a pergunta que eu faço na era Pollock é: qual é a agenda regulatória? Quais são os temas que são conhecidos, o que se aprendeu, especialmente em relação à regulação, à liquidez, à credibilidade, à fluidez, a risco sistêmico, e qual é exatamente o papel do regulador, do Banco Central pós-crise. Simplificadamente, eu tenho 4 eixos de discussão. Capital dos bancos, liquidez necessária para manter no sistema financeiro internacional, uma discussão sobre tributação a ser imposta aos agentes participantes do sistema financeiro e, finalmente, como endereçar o problema do risco sistêmico, a noção de bancos sistemicamente importantes, o too big to fail, grande demais para quebrar. Começo com o capital dos bancos.
O debate aqui se inicia com a indagação de qual deve ser o nível do capital próprio, ou seja, quanto de patrimônio líquido um banco deve ter para a sua carteira de passivo. E, portanto, qual é o seu nível de alavancagem. Como os senhores bem sabem, os bancos criam moeda, eles são agentes econômicos propensos ao risco. E, claro, que se eu acresço sistema de incentivo, de bônus, de remuneração aos seus executivos, esse risco é ainda mais intenso. E, portanto, como eu devo definir capital de banco? Se é elegível, quais são os elementos elegíveis à dedutibilidade do capital? Por exemplo, deduzir participações coligadas em sociedades não financeiras, deduzir créditos tributários, que não são crédito puro, não são capital puro. Enfim, como eu defino capital, como eu pondero capital pelo risco, e isso é um grande debate do G20, e que eu trato disso um pouco mais adiante. O desafio aqui é cumprir o conhecido Acordo da Basileia, hoje 8%, como índice ponderado no Brasil é 11%, e criar um período de transição para países com um sistema financeiro gigante, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe um conceito de capital híbrido. E essa fase, na verdade, segundo o G20, vai até 2022. Lembrando da lição de Santo Agostinho certa vez afirmou: dai-me, Senhor, castidade, mas não já. A ideia de que eu, postergando ao futuro, eu consigo resolver um problema que claramente é muito difícil de se resolver, especialmente em sistemas financeiros muito distintos ao longo do planeta. O segundo ponto é a liquidez necessária a ser mantida no sistema financeiro. Quais são os ativos líquidos que os bancos devem carregar? É claro que, no curto prazo, há um consenso de que qualquer banco deveria sobreviver a um teste de estresse no período de 30 dias. Uma lembrança aqui, em 2008, quando o Lehman quebrou, não só nunca se acreditou que ele iria quebrar, mas nunca se acreditou também que ele causaria tanto problema após a sua quebra. E isso há certos filmes que são muito interessantes que retratam isso, esse período da história. Mas há ainda dúvidas sobre o que de fato são ativos líquidos. Por exemplo, no passado, não havia qualquer, ou não pairava qualquer suspeita de que um país, o chamado risco soberano, detendo poder emissor, poderia, por exemplo, inadimplir. Hoje isso não é verdade em países como Espanha, Portugal e, claro, os mais problemáticos, Grécia e Chipre. Claro que a ameaça de quebra de países, mesmo países periféricos como Chipre, é afetar bancos alemães, que, por sua vez, afetam bancos russos, e tudo isso numa cadeia crescente. No longo prazo, existe também o debate sobre a criação de um fundo de liquidez internacional, a ideia de um FMI da crise, mas, aparentemente, ninguém quer mais também propor uma solução que vislumbre custos no presente com benefícios incertos no futuro. Para se ter uma ideia, as margens de retorno de um banco de investimento na Europa são menores do que 0,7%. Então, custo, é claro, é uma preocupação central no sistema financeiro. Depois de capital e liquidez, um terceiro ponto que pode causar explícita e implicitamente estabilidade é a ideia de taxar o sistema financeiro. Houve um debate, isso é mais curiosamente estranho num governo petista que aumentou a carga tributária. O Brasil tem sido contra essa ideia, mas certos países já aprovaram, por exemplo, a taxar passivo bancário, mesmo nos Estados Unidos, em 2015, isso será 0,07% de toda a transação, e basicamente o racional é países em que tem sistemas financeiros importantes, o contribuinte deve arcar, contribuinte indiretamente, porque, claro, que isso reflete em taxa de juros, mas o sistema financeiro deve pagar pelo custo da sua solvência. Então, através de um economista, taxa Tobin, a ideia é que eu crio um fundo de reserva. O Brasil, curiosamente, teve essa solução na década de 70, com a reserva monetária. O IOF foi um imposto criado exatamente para socorrer bancos em liquidação. Depois da construção, virou um imposto arrecadatório. E, como eu disse, o Brasil tem sido contrário
a qualquer ônus tributário adicional, porque, como os senhores bem sabem, esses custos são suportados pelo consumidor por meio de taxa de juros mais elevada. Finalmente, como endereçar o problema do risco sistêmico, da noção do too big to fail, um banco grande demais para quebrar. A imagem que eu faço aqui é se eu continuamente vou a Las Vegas, jogo, e o meu pai sempre me socorre, eu tenho a propensão a jogar cada vez mais, porque sei que serei salvo. Isso se denomina de moral hazard, da ideia de perigo moral, de eu sempre estar sendo salvo à medida que eu cometa impropriedades e erros. Há 3 caminhos aqui diferentes, mas não opostos, para tratar da ideia de risco sistêmico e do too big to fail. Primeiro, colchões de capital adicional aos bancos maiores como requerimento de capital. Eles teriam um buffer, uma proteção de capital contingencial aos bancos chamados sistemicamente relevantes. Segundo, restrições legais a negociações proprietárias e tesouraria, forçando bancos a vender ou liquidar posições em conta própria. Em momentos de crise, por exemplo, o regulador determina que operações de venda a descoberto sejam interrompidas, porque isso realmente aumenta a volatilidade do mercado de capitais. Isso é tão relevante que ontem, por exemplo, com um atentado provavelmente de origem terrorista em Boston, a Bolsa Brasileira cai coisa de 3%, apenas para mostrar como operações financeiras têm impacto em realidade e, às vezes, em fatos que pouco têm a ver com ativos de empresas brasileiras. Então, primeiro, colchões adicionais. Segundo, restrições legais. E terceiro, uma certa reforma para harmonizar legislações falimentares. Quando o Lehman quebrou, legislação falimentar europeia não combinava com legislação americana. Isso causou imensos problemas de compensação de créditos, de rateio a credores. E isso, claro, é um assunto sempre jurídico. E que no Brasil, lei de liquidação bancária é de 74. Então, os senhores imaginam o grau de complexidade que isso pode trazer. Além disso, exigência de planos preventivos e testes de estresse. Mesmo os bancos grandes, sem nenhum tipo de problema sistêmico, estão sendo obrigados a montar planos de salvamento, como se fossem a bancarrota. O que é viável e quais propostas são melhores e piores nesse sentido? E eu aqui me valho de uma lição do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, em que dizia que, em um mundo complexo, há como esse quadro de Pollock mostra bem, e tantas opções, quais são as melhores e piores na complexidade do mundo, isso exige do agente de política pública um certo grau de seletividade. Eu preciso selecionar opções que me parecem melhores e que, claramente, como eu vou dizer mais adiante, eu não sei o resultado. Eu não sei exatamente o que das opções que eu selecionei, quais serão melhores ou não, o que causa um risco de contingência. Então, dos 3 graus, complexidade, seletividade e risco de contingência, eu tenho um mundo que é absolutamente incerto, com respostas absolutas inexistentes. A regulação, como os senhores bem sabem, é sempre, em qualquer tempo e lugar, uma opção de política pública. Não há aqui uma opção melhor ou uma opção pior. O nosso ex-presidente afirmava que o Brasil sofrera apenas uma marolinha e, na verdade, o próprio isolamento regulamentar brasileiro, a ausência de produtos cuja inovação financeira, eu também vou tratar um pouco disso adiante, talvez expliquem o fato do Brasil ter se preservado em momento de crise. Numa analogia simplista, eu posso dizer que minha empregada nunca teve um assalto de carro, porque ela nunca teve carro. E claro que isso não é uma justificativa plausível e correta. Mas, de todo modo, taxar bancos, aumentar capital e qualquer outra solução regulamentar, e mesmo a ideia de que os bancos devam arcar com o custo do próprio salvamento, é uma proposta óbvia, lógica, mas com uma única ressalva, que quem paga essa conta é o consumidor por meio de juros mais altos, num país, num momento do mundo também, não só do país, em que a recessão graça, em que é difícil cobrar juros mais altos. Exigir mais capital, portanto, é uma ideia talvez sensata,
mas que implica em alavancagem menor, implica em efeitos dominó no sistema financeiro, implica numa oferta menor de crédito. Por exemplo, o Brasil, apesar de ter aumentado muito nos últimos anos, o nosso PIB, relação PIB-crédito, é ainda inferior a um país como a Venezuela. Estamos falando aqui de 40 e poucos por cento, 45%. Então, é claro que políticas regulamentares têm efeitos, e muitas vezes efeitos indesejáveis. A estabilidade financeira, na verdade, trata de temas como marcação a mercado, mudanças ocorridas no perfil de corridas bancárias, a ideia de que isso aconteceu na Inglaterra, no Northern Rock. Hoje isso talvez seja um pouco mais distante, mas hoje nós temos corrida bancária por meio de fundos. Como os senhores bem sabem, uma boa parte dos ativos está em fundos, cujos saques acontecem da residência de cada um dos cotistas, e isso, em geral, tem sérias implicações sobre marcação a mercado. Um dos importantes autores que tratou sobre crise disse que, se eu não tivesse necessidade de marcar mercado ativos na crise de 2008, nós não teríamos tido crise. Num certo sentido, é importante entender um pouco esse repertório da análise, esta complexidade, essa pleia de assuntos que eu aqui tratei, e tentar, talvez, desenhar o que se aprendeu, qual é o conhecimento existente que foi amplamente divulgado. E aí extrair algumas lições sobre isso. Há, por exemplo, temas ligados à governança corporativa, à remuneração de executivos financeiros, a conflito de interesse, a benefícios em relação ao acionista. Então, há muitos assuntos aqui que podem ser tratados. Mas qual é uma conclusão que eu posso extrair desde logo? Que não há conclusão, que nunca se aprende certas coisas, que na seara humana alguns assuntos que são inerentes à natureza humana não se aprende. E aqui eu preciso relativizar qual é a noção de aprendizado, e claro que aprendizado depende do grau de evolução de uma dada sociedade, mas também do grau de sofrimento por ela experimentado. Com todos os horrores, por exemplo, de guerra, algumas sociedades descobriram que o modo de viver que deve predominar é a solução pacífica e política de conflitos, enquanto outras ainda insistem em resolver suas diferenças pelas forças e pelas armas. Em ambos os casos, trata-se de um conhecimento ex post, vale dizer, depois da ocorrência dos fatos. Esse conhecimento com base em dados e em verdades diz respeito ao passado. E claro que eu posso aprender e depreender a partir de um acervo que eu tenho, mas eu não posso assegurar que tais lições serão úteis. E esse é o argumento central de um livro muito interessante que os senhores devem ler, chamado Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. O fato pretérito ao conhecimento que se aprende ou as medidas tomadas para certas políticas públicas se baseiam em eventos do passado. O passado não oferece a certeza para o amanhã. Num exemplo singelo, evidente que eu colocar a trava numa porta após um assalto evita assaltos futuros, mas, obviamente, essa trava não tem o condão de me proteger de incêndios. E o que é improvável, e a figura do cisne negro é improvável, o cisne negro porque até o século XIX se desconhecia a existência de um cisne negro, todos os cisnes eram brancos, até que alguém um dia descobre um pássaro que não é branco, é cisne, e portanto, é algo inusitado. Mas o senso comum leva a acreditar que essas medidas, requerimentos de capital, liquidez, ações regulamentares e tudo isso que eu me referi, não vão causar os mesmos problemas hoje que são causados amanhã, já que, afinal, são sempre respostas que eu posso dar. O grande problema, e aí vem um pouco o papel do G20, são consequências indesejáveis confirmadas pela história recente. Um exemplo que eu dou é a transferência de parte do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos para a Europa, especialmente a Inglaterra, depois da edição do Sarbanes-Oxley Act, que foi editado no calor de
de certos escândalos corporativos, como Enron, MCI e ainda outros, e também, de forma mais distante, o surgimento do mercado de eurobônus depois da regulação que foi editada na década de 70 nos Estados Unidos, forçando capitais, e daí dólares, indo à Europa. Como sempre se sabe, a regulação causa essas consequências indesejáveis. E no Brasil, pouco se faz numa relação de custo-benefício da regulação. A regulação, como os senhores sabem, impõe custos de observância e poucos, na verdade, ainda entendem que a regulação, além de custo, muitas vezes não gera benefícios esperados. O mais conclusivo, portanto, e aqui eu quero começar a caminhar para algumas conclusões, é que eu não posso discutir o que eu não sei, o que eu não aprendi, e que, pela natureza humana, é impossível de se saber. Nunca se aprende a domar as vaidades, assim como nunca se aprende a limitar a ganância ou mesmo especulação. Aqueles dos senhores que têm curiosidade no mercado imobiliário internacional, em Mônaco está lançando um edifício, um triplex, que pretende ser o mais caro do mundo. Por 790 milhões de dólares, este feliz comprador pode morar nesse principado na frente do Instituto Oceanográfico. Apenas não sei se 790 milhões de dólares, ou um PIB praticamente de um país, faz sentido num único imóvel. Mas, de toda forma, e eu não quero aqui cair na armadilha, no argumento fácil da fraqueza humana, eu quero primeiro afirmar o que eu acredito, que eu não posso mudar aquilo que eu não posso mudar. Mas é possível eu sempre evitar caminhos conhecidamente errados, caminhos em que eu sei que, na verdade, não vão me levar a nada. E um dos elementos que eu sei que não levam a nada é coibir inovação financeira, coibir produtos novos sob o pretexto de que eles geram mais crise. E eu quero tomar um exemplo de um produto novo, e relativamente novo mesmo, porque o debate começou em março deste ano nos Estados Unidos, chamado transformação colateral. O produto tem uma abreviação de TC no jargão de mercado. E, claro, como os senhores bem sabem, na mesma forma que o ser humano é naturalmente avesso a risco, ele é igualmente atraído pela possibilidade de ganho. Ele está sempre disposto a embarcar em operações cada vez mais arriscadas para gerar retornos cada vez maiores. Essa é uma contradição essencial, que, na verdade, explica parte do surgimento de inovações financeiras. São produtos bancários que têm como objetivo, então, proporcionar lucros maiores, mas também há outras funções dessas inovações financeiras. Por exemplo, circunscrever regulações proibidas. Por exemplo, mitigar risco. Toda inovação financeira tem como função servir de hedge, de proteção. E isso não tem nada de novo. O que tem de novo é como a indústria financeira empacota tais produtos, nascendo como como eu disse, um espírito protetor dessa contradição essencial. Ganhar mais com menos risco. E risco, assim como propôs a Lei de Conservação de Massas já há muitos séculos, pelo francês Antoine Lavoisier, em qualquer sistema biológico, físico ou químico, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E um desses produtos é essa transformação colateral, e saiu no Financial Times um longo artigo imaginando que o pior, que esse produto pode causar uma nova crise, dado a irresponsabilidade do seu uso. Primeiro, explicar um pouco o que é esse novo produto, o que é uma transformação colateral. E, mais uma vez, como tudo, não é uma panaceia. É uma operação de empréstimo de ativos, pelo meio da qual o cliente transfere a propriedade de um portfólio de ativos de menor qualidade, por exemplo, junk bonds, que são títulos de risco, de qualidade de risco de crédito alta, a um agente financeiro em troca de um pagamento em dinheiro, claro, com algum tipo de deságio ou desconto pertinente. E o agente financeiro, então, ele aliena esse produto que tem essa garantia em pior,
mas com um compromisso de recompra, que no mercado, no jargão, se conhece como repos, ou compromissos de recompra de ativos. E na forma de investimento, portanto, esse empacotamento dessas garantias de baixa qualidade, com essas recompras de bancos de boa qualidade, são utilizadas no cumprimento de o oferecimento de obrigações de margem junto às clearings no mercado de derivativos. Então, enquanto ele não é exatamente um contrato de swap com opção de recompra, ele segue o mesmo princípio da criação de uma garantia melhor para os outros contratos de derivativos. Como os senhores bem sabem, essa é uma forma de securitização torta, ainda com garantias muito distintas, já que as garantias são emprestadas, há um debate jurídico sobre a transferência de propriedade desse tipo de garantias, mas basicamente segue o princípio de qualquer derivativo, de um contrato cujo valor decorre, daí a noção de deriva, do valor do seu substrato, ao qual é vinculado a um outro contrato ou um ativo financeiro sujeito a risco de flutuação de preço. Portanto, é um produto complexo, mas cujo objetivo é ganho e hedge. E é claro que bancos vão ganhar dinheiro com isso. Voltaire já dizia que se um banqueiro pular da janela, faça-o também porque há risco nessa operação. Bancos vivem de FIIs e, claro, que deságios serão de menor qualidade, em essência, equalizam a qualidade da garantia, o comprador final, eventualmente, não vai conhecer a qualidade da garantia inicial, e é claro que surge um debate sobre se isso pode causar uma nova crise financeira, dado que, assim como o mercado de subprime, não se conhecia a qualidade subjacente dos ativos. Aqui, a minha observação, nesse mundo complexo, é que, mais uma vez, não é a droga que mata o doente, mas é o mau uso desta droga. Instituições como JP Morgan, Bank of America e tantos outros resolveram ajudar, no sentido aí, figurativo, clientes institucionais, estruturando garantias, e hoje esse mercado já está em 2,6 trilhões. Então, vejam que em poucos meses já é um mercado extremamente grande, e quanto isso pode contribuir para o mercado total de derivativos de 648 trilhões, ainda resta saber. Mas é claro que aqui o meu argumento é que, mais uma vez, não é o produto que mata o doente, é o seu mau uso. Portanto, a velha e boa supervisão bancária, em que nós devemos voltar a uma supervisão mais ativa, é que funciona. Coibir esse produto é um erro. Conta a lenda que, na primeira vez em que Pollock, que já era célebre, foi bombardeado por seus detratores por este quadro. E um crítico, Bruno Alfieri, da revista Time, teria afirmado que a obra de Pollock era o caos. Diz o crítico, é fácil, isso é 20 de novembro de 1950, é fácil detectar os seguintes elementos em todas as suas pinturas. Caos, absoluta falta de harmonia, completa falta de organização estrutural, ausência total de técnica, rudimentar que seja, e completa. Consequentemente, imagens de Jackson Pollock são muito fáceis até mesmo para alguém que é do pré-primário. Tenho certeza de que uma criança bem o compreenderia. Caso mostre a um bebê uma pintura de Pollock, ele expressaria: que coisa linda! Ou como é terrível! E imediatamente começaria a chorar. Irritado, Pollock responde: no chaos, damn it. E diz que ali qualquer efeito era fruto de planejamento e arte. Talvez tenha sido muito difícil para Pollock explicar que a obra, por não ser fruto do acaso, seria única e trabalhada como arte exaustivamente pensada. E talvez isso conduza a um viés de um crítico que não gostou desse quadro. Não acredito que a obra tenha sido fruto de acaso, mas acho que também é impossível achar que tudo tenha sido milimetricamente planejado. É possível que alguns desses aspectos tenham sido previstos, mas com efeitos completamente diferentes do pretendido. E talvez outros efeitos pretendidos e planejados não tenham sido atingidos. Isso é muito diferente do que alegar que nada foi planejado. Apenas foi previsto como resultado e não foi atingido.
e não foi por nós compreendido. Em Mondrian, e existe prova histórica do fato, tudo é pensado, estruturado, desenhado, planejado, organizado, e o resultado é exatamente o que se espera. A analogia entre esses dois quadros e o mercado financeiro, nesta agenda regulamentar pós-crise, é de um mercado estruturado para um mercado desestruturado. Um mercado com respostas mais ou menos previsíveis se tornou um mar de dúvidas. Mondrian não é geometricamente perfeito, assim como o mercado não é. E Pollock não é inteiramente abstrato, mas um é visível, tem propósitos conhecidos e outro amplamente incerto. O que disso um advogado, e eu não gosto da expressão operador do direito, porque eu acho que o direito não tem operadores, mas o que um advogado, e acho que toda a maioria aqui dos senhores são advogados, pode contribuir num mundo complexo, num mundo difícil, num mundo pouco planejado, acho que isso é parte da resposta que um curso desse pode oferecer aos senhores. Muito obrigado pela atenção e um ótimo curso a todos. E agora queria abrir para perguntas, questionamentos, quem tiver. Sempre numa crise como essa, aparece algum agente ou outro que contribuiu de forma talvez irresponsável para essas crises, né? Então, a desregulamentação ajudou a esse fato, mas uma auditoria em geral ou uma agência de rating sempre está associada a uma operação que está mal qualificada ou mal divulgada ao público consumidor que não tem aquela consciência ou que não tem aquela não conhece os fatos e toma riscos que não conhece. E por último, o compliance, quer dizer, onde está a ciência do risco que está sendo exposto àquele investidor, porque todos esses derivativos foram acompanhados de um desses agentes que não contribuíram de forma positiva para quem os tomou. Em 1850, surgiu um livro na Inglaterra chamado The Country Banker. E, basicamente, esse livro dizia o seguinte: agora nós vamos ter auditores que são profissionais de contabilidade, que estão experimentados para exatamente coibir grandes riscos. E o que se descobre é que, menos de 2 séculos depois, auditores e aí agências de rating, isso tudo, na verdade, acabam contribuindo para mais risco. Acho que sua pergunta é boa, é uma pergunta difícil, é uma pergunta longa. Eu tenho uma resposta. Acho que não se deve regular empresas de rating e auditores, de resto, já estão incluídos, como na lei brasileira, pelo menos como responsáveis subjetivos e objetivos pela contribuição que dão a seus clientes. Acho que é um conflito de interesse, porque acho que eles ganham e vivem, na verdade, dos seus clientes. Então, uma agência que ganha para dar uma nota, é claro que eu tenho, em essência, um conflito de interesse. Então, eu acho que esse é um problema insolúvel. No fundo, o que a empresa de rating está dizendo é: eu acredito no que eu estou vendo, que esse crédito, pelo histórico de pontualidade, há um critério de alocação de nota, e pelo histórico de pontualidade, esse crédito tem nota A, ou nota AA+, ou nota A-. Não sei se o senhor sabe, mas existe um único banco no mundo que é AAA hoje. Todos os outros foram rebaixados, que é o Rabobank holandês. Não existe outro. Isso conduz à ideia de que eu não consigo controlar risco. Eu consigo provavelmente mitigar. E aí uma das soluções regulamentares interessantes se chama narrow banking, a ideia de que, se eu quiser ter uma velhinha de Taubaté com absolutamente seguro, apenas com poupança, eu tenho um sistema financeiro separado, segregado, e esses agentes só podem comprar títulos públicos federais. E se eu quiser ter os especuladores, os que estão em operações muito especulativas, que eles vão para um outro, que é um sistema desregulamentado, etc. Quanto um contamina o outro, claro, é uma discussão relevante, porque, como eu disse, é um sistema muito integrado hoje. E o que se aprendeu na crise também é que esse sistema possui muitos nódulos. Quer dizer, a quebra do Lehman não é sobre apenas a quebra do Lehman. A crise não é apenas sobre o subprime. É uma crise de
conexões e inter-relações. Então, eu acho que não é uma resposta simples. Eu acho que não se deve regular todos a todo modo, porque isso não é uma solução. Isso provavelmente é o ponto da inovação financeira. Você vai coibir em novas iniciativas. E eu acho que essa é apenas uma crise mais séria. Eu acho que outras virão e talvez vamos errar, um pouco meu ponto, coisas novas. Não sei se lhe atendo, mas a resposta é longa. Professor, eu acho que, imagino que o senhor deva ter percebido que o primeiro quadro geométrico, ele usa só cores primárias, né? Amarelo, azul, vermelho, tal. O quadro do Pollock, na verdade, ele usa mais cores, vamos dizer, derivadas, né? Tem muito cinza, mistura de marrom com azul. Não sei, eu estava aqui viajando. A ideia é essa. E posso estar errada, mas talvez o grande erro foi ter ignorado as cores derivadas, né? Que nem tudo era tão bonitinho como está no quadro das cores primárias. E foi justamente as figuras esquecidas e não supervisionadas pela regulação que, de fato, criaram um cenário Pollock, né? Que eu acho que é um cenário muito mais próximo da realidade, mais humano, menos preto, menos branco, mais cinza. Né? E que eu acho que, na linha da pergunta do colega, antes da minha, tem muita ligação com justamente esses outros atores que não são regulados, que são justamente as empresas de rating, auditoria, e, enfim, que, no final das contas, sinceramente, assim, minha experiência de trabalho, já sofri milhões de auditorias de SOX e etc. E é meio que para inglês ver, assim, a gente sente que tem uma figura que se monta para a auditoria e, na semana seguinte, é o caos, e, no caos controlado, a empresa dá resultado para os acionistas, e é assim que funciona. E eu já trabalhei em instituição financeira, vários outros lugares, e é sempre tudo igual. Bom, curiosamente, esse penúltimo quadro de Mondrian usava muitas linhas pretas. Ele já idoso, perto da morte, que ele passa a usar linhas mais claras. E Pollock era bipolar. Pollock era um sujeito cuja tensão e agonia realmente são evidentes na sua pintura. Eu acho que, sim, a senhora tem razão. Quer dizer, de um lado, o exercício, os ingleses chamam isso de box ticking, a ideia de que eu simplesmente faço para inglês ver. Isso é uma realidade. Isso não tem a menor dúvida de que muito disso, e SOX é um bom exemplo, se torna um box ticking. Mas a minha reflexão é um pouco aqui sobre o que é possível fazer. Será que é possível coibir risco por meio de redução? A Inglaterra tentou isso, por exemplo, por meio de redução de remuneração paga a executivo financeiro. Não que eu acho que não há exagero nisso. Claro que há exagero. Claro que se eu tenho um incentivo para alguém ganhar $100 milhões num ano, é óbvio que esse trader vai fazer miséria e provavelmente operações de elevado risco. Para terem uma ideia do que eu estou dizendo, haviam algumas operações do Lehman que estavam alavancadas em 80 vezes. Você sabe ter uma ideia do que é alavancar uma operação em 80 vezes? Isso é assim, realmente... e também há histórias, por exemplo, um pouco antes da quebra do Lehman, houve um grande banco americano, que era o Bear Stearns, que também foi à bancarrota, e o JP Morgan acabou assumindo. A sede do Bear Stearns, em Manhattan, tinha sido hipotecada 26 vezes. Então, para fundos diferentes. Isso é prova de que há exagero e, provavelmente, papel de compliance. Eu não acredito, eu sei que vocês têm aqui uma professora de compliance que trabalha com o tema. Eu sou meio crítico e pouco crível em relação ao compliance, porque acho que tem esse risco de ser um exercício para inglês ver. Eu ainda acredito mais em supervisão. Eu acho supervisão efetiva. E o mundo deixou, né, Zé? Hoje a supervisão brasileira é uma supervisão consolidada, é uma supervisão off-site. Eu faço tudo de um ponto de vista declaratório. Eu acho que isso... mudou o mundo.
Mas claro que eu tenho incentivos aí perversos de remuneração. Mas, por outro lado, eu tenho acionistas que muito se beneficiaram, do ponto de vista do mercado de ações, dividendos na indústria financeira. Não dá para desconhecer que há uma renda que foi criada com tudo isso. Mesmo nesta casa, há gente egressa do mercado financeiro que fez renda e hoje é cervejeiro, mas fez renda. Então, acho que produz empregos, etc. O meu ponto é, você não consegue regular o que você não consegue regular. O mundo é imperfeito, nós vamos ter que conviver com isso. O que se pode fazer para evitar crises como essa, na minha visão, é aumentar a supervisão. É aumentar o papel, é fortalecer o papel do regulador do ponto de vista de supervisão. Se isso é trivial, acho que não. Acho que não é trivial. E se o supervisor pode simplesmente exigir documentos e nada fazer, também pode, isso é verdade. E aí a senhora tem um ponto, que nada acontece. Mas isso é um problema também relativamente simples de se resolver. Essa ideia de revolving door, de que eu posso criar regulador regulado, uma porta rotatória em que um entra, um sai, e hoje é um problema de carreira, um problema de tentar manter incentivos corretos e adequados. No século XVIII, a maneira de regulação, na Inglaterra, eles chamavam de window guidance. Era literalmente uma janela. O presidente, o governador do Banco Central, do Bank of England, chamava o dono do banco e dizia, olha, eu não gosto do seu comportamento, não faça mais isso. E aí, vale, né, Zé Luiz? A regra máxima do Banco Central é que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E simplesmente as coisas funcionavam. No momento em que você cria incentivos perversos, você tem todo tipo de problema. Obrigado pela pergunta, mas também é uma pergunta difícil. Mais alguém? Boa noite, doutor Jairo. Eu queria agradecer primeiramente pela palestra. Achei uma abordagem completamente diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Mas um dos pontos que mais me chamou a atenção durante a palestra foi a questão da curva de aprendizado. E, embora seja um tema que seja muito recorrente, é sempre uma coisa que me faz pensar muito. Porque eu acho que, da mesma forma que existe uma curva de aprendizado, existe também uma curva de... Não sei se isso existe, né? Fazendo um neologismo aí de desaprendizagem, que é realmente assim, em um momento você passa por uma dificuldade, você supera e, teoricamente, você aprende com isso. Mas existe um momento também em que você está tão acostumado às coisas darem certo que você para de pensar sobre o perigo que está associado àquilo. Então, por exemplo, eu acho que isso acontece num nível macro com a sociedade. Então, por exemplo, você já teve várias histórias de crise ao longo da nossa história, né? Então, você teve a questão da doença holandesa, você teve a crise de 29, e, embora as pessoas tenham aprendido com isso num primeiro momento, começa uma questão de euforia financeira, de as coisas darem certo, que é aquela questão, você nunca acha que vai ser assaltado quando sair de casa. Então, você, de certa forma, entra no piloto automático e para de pensar sobre essas questões, né? Em uma das viagens que eu fiz na minha vida foi para a Lituânia. Um lugar, assim, normalmente ninguém nunca vai para lá, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que foi um país ocupado pela União Soviética, todo mundo sofreu muito, e aí, a partir do momento que eles se viram livres daquele regime, eles tinham duas escolhas. Ou eles destruíam toda aquela história e construíam um país diferente, uma história nova, ou eles preservariam aquilo em algum lugar para poder ensinar para os filhos deles. E essa foi a alternativa que eles escolheram. Na verdade, eles montaram um museu a céu aberto, é mais um parque, assim, onde você pode ver todas as coisas daquele período. Você pode ver os quadros, as notícias do jornal, tudo assim, que eles preservaram. Que eu acho que é uma ideia de não fazer com que as gerações futuras esqueçam daquilo que eles aprenderam, daquele sofrimento. Eu acho que o papel da regulação no setor econômico é basicamente essa. Porque se você faz uma regulação num período em que efetivamente se aprendeu com isso, eu acho que, embora ela traga alguns custos e realmente impeçam o setor financeiro de florescer da maneira como ele poderia,
eu acho que também ele evita, de certa maneira, com essa curva de desaprendizagem e que as pessoas tomem ações irresponsáveis por terem se esquecido dos riscos associados. Obrigado pela pergunta. Eu acho que as pessoas desaprendem, isso eu não tenho dúvida. O André foi gentil dizer que da minha filha, da minha família, eu tenho uma filha de 4 anos. E ter uma filha de 4 anos é uma experiência incrível. As pessoas devem, muitos aqui, eu sei que a maioria é solteira, mas acredito que alguns sejam casados, tenham filhos de 4 anos. E é sobre educar, é sobre o que faz uma criança ter certo comportamento, e ela é filha única, então imagina imagina como é mimada, né? Então eu acho que aprende e desaprende. Por um lado, eu poderia dizer que, e eu não acredito nisso, mas acho que é verdade, até certo ponto, que a dor faz e o sofrimento faz com que você aprenda. Quanto você deve sofrer e ter dor para aprender é uma discussão muito complicada. Há um debate em teoria econômica, eu vou falar da minha filha, porque eu acho ela me ensina muito, e ela adora chocolate, ela é uma chocólatra viciada em chocolate, e ela, como toda criança, ela detesta comer aquilo que ela deve comer, brócolis, vagem, essa coisa chata. E a minha mulher tem tentado uma abordagem de regras, tentar aprendizado por regras. E o que é uma regra em teoria econômica? Não uma norma como jurídica, mas uma regra come o brócolis que você ganha sorvete. Isso é uma regra. Ela está estabelecendo, claro que é um acordo de vontades, mas do ponto de vista de ação e reação, é uma regra. Se você comer todo o seu brócolis, você ganha sorvete. E claro que ela tem um outro, ela poderia ter, ela não tem, porque é uma mãe moderna, que é um outro sistema, mais antigo, que come o seu brócolis ou vou baixar o Guatambu em você, que é um regime de arbitrariedade. Então, eu tenho esse debate de regras versus arbitrariedade. O que é mais fácil para o aprendizado? Se é determinar regras ou ser arbitrário. Olha, escreveu, não leu, o pau comeu. Você vai seguir a regra. Ou você aqui vai seguir o meu comando, o meu poder. A experiência em política monetária diz que regras são sempre melhores. Mas, veja, à medida em que eu quero que ela aprenda por regra, a minha mulher é a primeira a se obrigar na regra. Ela não pode comer o brócolis e não ter sorvete. Ela não pode comer o brócolis e dizer, não, agora você vai comer mamão, porque é mais saudável. A regra obriga. Quer dizer, é uma forma de aprendizado mais sofisticado, porque eu crio cultura, mas, ao mesmo tempo, eu obrigo por ela. O problema no Brasil, e o Brasil passou de arbitrariedade para regras, e o mercado financeiro era absolutamente arbitral, e hoje você tem excesso de regras em que ninguém confia. Então, eu acho que essa experiência, e aí você cita a Lituânia, eu estive na China ano passado, claro que é mais fácil fazer tudo do zero. Isso não tem a menor dúvida. A China hoje, você construir uma universidade do zero é muito simples, porque é uma questão de investimento, de preço, né? Você construir uma universidade com problemas como os nossos, com falta de recursos, com dívidas de igualdade social, racial, é mais difícil. Então, eu diria o seguinte, que num sistema de regras, o problema é ter regras que todos aceitem como regras. E isso nem sempre é trivial, porque eu posso estabelecer uma regra, que é o exercício de cumprir para inglês ver, e ninguém obedecer. O que eu acho sobre essa história de aprender por sofrimento? Um pouco é evolução. A evolução se pauta em sofrimento. Mas, no caso brasileiro, nós tivemos um modelo, isso parte inflação é culpada, em que as regras eram muito frouxas, eram muito permeáveis, e que tudo era permitido com inflação. A inflação, André Malraux dizia que ela obscurece a realidade e camufla todos os males. E isso é uma verdade. Então, há 14 anos nós não temos mais... 14 não, mais. 94 hoje, quase 20 anos, nós não temos mais inflação. Mas há um problema de recrudescimento inflacionário no Brasil, primeiro. Segundo,
Nós temos um país muito diferente do que nós tínhamos há 20 anos atrás. E nós temos um sistema financeiro que ainda tem uma série de problemas, inclusive de natureza concorrencial. Isso não é desprezível eu poder ter baixa mobilidade. Então, como é que eu aplico regras versus arbitrariedade num sistema em que eu posso aprender e me desenvolver com igualdade, com distribuição de renda? Não é trivial. Isso realmente não é trivial. Eu acho que esse é um Brasil que ainda está para chegar. Acho que ainda vai longe. O que mais? Zé Luiz Conrado Vieira. O professor Zé Luiz Conrado Vieira foi do Banco Central, é um profundo conhecedor de direito econômico, depois migrou para a área de câmbio e políticas internacionais e agora ele vai me mimar com uma pergunta que eu não saberei responder. Não, bom, antes de mais nada, Jairo, gostaria de, secundando aqui o André, parabenizá-lo pelo fantástico trabalho que você fez aqui no INSPER e continua fazendo. Aliás, é bom lembrar que você continua à frente do Conselho, né, do INSPER Direito, na presidência do Conselho, brindando-nos com o seu conhecimento, com toda a sua experiência, com a sua visão e assim por diante. Mas, acima de tudo, gostaria de, eu também, parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que você fez aqui no INSPER em relação aos cursos de pós-graduação em Direito, fazendo com que essa escola se tornasse efetivamente uma grande referência nessa área e, sem dúvida nenhuma, que o sucesso que a escola tem hoje nesse segmento se deve profundamente a você, ao seu trabalho, à sua atuação. O André está sendo um grande discípulo, está realmente fazendo um belo trabalho também, está dando sequência de forma brilhante àquilo que você iniciou, mas o seu trabalho foi fundamental. Tudo que o INSPER é hoje nessa área deve-se efetivamente à sua ação, à sua atuação e ao seu ímpeto, acima de tudo, como disse o Pierre Moreau na palestra do ano passado, né, na aula magna do ano passado, como um verdadeiro maluco beleza, né? Realmente abriu fronteiras, se embrenhou por uma frente nova de trabalho e, enfim, resultou nisso que nós temos aqui hoje. Em segundo lugar, gostaria de te agradecer as referências que você fez a mim na sua introdução, sempre mostrando uma enorme generosidade, que é uma marca muito sua, né? Muita generosidade, agradeço, não mereço toda essa referência elogiosa, não. Aliás, com relação à sua tese, foi um enorme aprendizado tê-la lido, aprendi muito com ela. Já faz tempo, diga-se de passagem, né? Bom, mas, enfim, com relação... Mais de 20 anos, faz um bocado de tempo. Não, mais de 20 não, quase 20, né? 17. Bom, enfim, com relação ao tema, gostaria da sua aula, gostaria de parabenizá-lo também, uma aula interessantíssima, essa busca de convergência, né, entre aspectos ligados a mundos distintos, arte, economia, arte, direito e economia, no caso do Brasil em particular, né, à margem das questões imbricatórias entre direito e economia, como lembra sempre o Fábio nos deu, eu lembro o Comparato, Eros Grau e assim por diante. Mas, enfim, uma belíssima apresentação, muito interessante, muito provocativa. Eu só gostaria de lembrar mais um autor aqui, o Minsky. O Minsky, um autor de economia, que fez questão de ressaltar em todos os seus trabalhos a importância da avidez ao risco que certos fatores prévios a uma crise normalmente trazem. Ele lembrava que quando você tem certas pré-condições, como, por exemplo, um nível de liquidez bastante elevado, associado a taxas de juros muito baixas, associado isso também a um nível de bem-estar garantido por um nível de produção satisfatório para a maioria dos seres mortais, né, normais, você tem aí as pré-condições para que a busca de risco maior, de riscos cada vez maiores, tenda a acontecer. Muito bem. No mundo ainda sem um nível de regulação, eu sei que você tem críticas ao excesso de regulação, mas um nível de regulação minimamente adequado para fazer frente a novas crises, eventualmente novas crises também relevantes ou
não digo tanto quanto, ou talvez tanto quanto a de 2008, nós temos que pensar em meios, efetivamente, de reduzi-las ou de minimizá-las, ou, enfim, de enfrentá-las. E aí eu perguntaria a você o seguinte, de forma bem simples e objetiva. Você vê o Brasil, vis-à-vis Lei 4595, 6.024, universo, enfim, de legislativo aplicável e regulatório, de uma forma geral, aplicável ao nosso sistema financeiro, você vê o Brasil suficientemente bem preparado, adequadamente preparado, para, nesse mundo cada vez mais aberto, fazer frente a novas crises que possam advir, crises de natureza financeira. Eu devo lembrar que nós não sofremos tanto os impactos da crise de 2008 aqui, em parte porque o nosso sistema financeiro não é um sistema tão sofisticado. Quer dizer, tudo bem, a regulação bancária brasileira tem lá os seus méritos, o supervisor Banco Central, meu ex-patrão agora, né, tem lá também os seus méritos, mas, acima de tudo, o nosso sistema financeiro é muitíssimo menos sofisticado, agora já se sofisticou um pouquinho mais nos últimos 3 anos, diga-se de passagem, mas é muitíssimo menos sofisticado do que o sistema norte-americano, do que o sistema europeu. E, enfim, isso, de certo modo, e o próprio nível de abertura da economia brasileira, não tão elevado quanto da economia americana e da maioria dos países europeus, tipo Inglaterra, Alemanha, França e Itália, isso, de certo modo, fez com que nós não tivéssemos um impacto tão grande dessa crise de 2008 aqui, no sistema financeiro, mais especificamente. Estou me referindo só ao sistema financeiro. Enfim, como é que você vê o nosso quadro regulatório para o enfrentamento de eventuais novas crises internacionais? Obrigado, Zé Luiz. Obrigado pelo carinho. O Zé foi autor de um trabalho seminal no começo da década de 90 sobre conversão de dívida. Hoje não se fala mais nisso, mas na época o Brasil ainda precisava converter dívida, né, Zé? Então, muito obrigado por tudo e pela amizade de tantos anos. O Janete, que é professor dessa casa, ele tinha uma imagem, acho um pouco provocativa, mas talvez verdadeira. Ele dizia o seguinte: se o Bill Gates, da Microsoft, fosse brasileiro, ele provavelmente estaria hoje ainda numa garagem vendendo software pirata. Eu acho isso um pouco exagerado nos dias de hoje. Acho que talvez 10 anos atrás isso fosse uma verdade. Acho que hoje é um pouco exagerado. Mas eu acho que o sistema financeiro, conquanto cresceu, eu ainda tenho restrições, por exemplo, a crédito a empreendedores. Se o Bill Gates fosse buscar crédito em bancos brasileiros, provavelmente ele ouviria não. Salvo FINEP, BNDES e assim, mesmo em quantidade muito pequena, a acessibilidade a crédito ainda é ralo, extremamente caro e difícil. Então, eu acho que tem problemas aí em oferta de crédito, tá? Só para dar um exemplo. Acho que crédito a consumidor menos, mas acho que isso é um crédito ruim. Quer dizer, o crédito ao consumidor, e você teve em 2012, os bancos tiveram um ano extremamente ruim. Foi o annus horribilis da indústria bancária, porque acho que os principais bancos tiveram quase 60 bilhões de reais em provisões. Isso é crescente, isso é preocupante. A FEBRABAN faz um jantar todo ano, e esse ano parecia uma coisa de velório. Realmente era um clima muito... A Dilma ajudou. Claro que a Dilma foi, no afã de baixar juros, e eu que não desconheço a boa vontade de ter na ponta do consumidor juro de um dígito, mas o que você tem é inadimplência crescente e juro baixo. Antigamente, inflação era um sistema em que, com o spread bancário alto, mascara isso. À medida que você, muito rapidamente, sem previsão, aumenta a inadimplência e cai margem bancária, não que os bancos não ganhem dinheiro, claro que ganham, porque é uma indústria pouco competitiva, você tem problemas muito sérios crescentes. Então, eu tenho dúvidas se o sistema bancário ele é tão resistente à inadimplência assim, primeiro ponto. É claro que eu acho que ele é, porque ainda deu lucro.
Mas, por exemplo, ações de grandes bancos, e é curioso comparar a ação de bancos como Bradesco e Itaú, porque elas têm comportamentos diferentes. Mas, enfim, isso explica basicamente um pouco a trajetória de problemas. A pergunta é se o Brasil está preparado para uma nova crise. Eu acho que a trajetória conjuntural brasileira nos próximos anos vai responder esse tipo de pergunta. Me preocupa dívida pública e despesa pública crescente. Eu acho que o governo do PT é um governo pragmático, é um governo de gente que chegou ao poder, vai se manter ao poder. Eu não tenho a menor dúvida que Dilma é reeleita. Eu acho que o Aécio é uma força regional e de Minas Gerais. Eu acho que ele não ganha nem em São Paulo. Então, acho que ela é reeleita. Mas eu acho que nessa trajetória de dívida pública e despesa pública crescente e essa vontade intervencionista, regulamentar, mão pesada, e aqui sai da indústria bancária e fala, por exemplo, de energia elétrica, ou mesmo Petrobras, o que está acontecendo nessas duas indústrias é quase criminoso. É uma intervenção absolutamente nociva. E aí eu acho que a trajetória é mais preocupante. E eu acho que o Brasil também sofreu menos efeitos porque nós vínhamos num boom de commodity que é absolutamente fundamental na construção de reservas. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, minério de ferro, há 10 anos atrás, custava coisa de $2, $3. Isso chegou a 120. Então, o belo desempenho da Vale não é gestão, é muito mais commodity e crescimento nessas boas brisas, né? Então, eu vejo com preocupação o quadro brasileiro. Eu acho que o Banco Central é uma autarquia equipada, mas envelhecida. Muita gente aposentou-se. Acho que os quadros hoje não são, enfim, são novos ainda. E é uma autarquia hoje só com funcionário público. O que também me preocupa, porque acho que você deveria ter gente fora, gente de mercado, gente que possa oxigenar um pouco a função pública. Então, acho que isso também tem aí... e acho que é um Banco Central menos, eu não gosto de independente, mas menos autônomo do que eram os outros bancos centrais. Eu acho que o nosso ministro da Fazenda tem ascendência, sim, e acho que taxa de juros no Brasil precisa subir, porque caiu rápido demais, isso vai causar inflação. Então, não sou economista, mas acho que a trajetória não é boa. O que vai acontecer, é claro que o Brasil tem calendário eleitoral, e acho que até 2014 nada acontece. E depois nós temos Copa do Mundo, depois tem Olimpíada, então, Olimpíada depois Copa do Mundo, né? E acho que isso também pode mudar um pouco. Oi? Copa é primeiro, né? 2014. E Olimpíada, 2016. Então, acho que esse calendário ele pode ajudar. Eu não sei se o Brasil consegue cumprir obras, essa coisa toda, que acho que é um... Mas é claro que isso é investimento público pesado, então você tem aquecimento que seja artificial da economia. Agora, do ponto de vista de mercado financeiro, eu acho que os bancos precisam caminhar numa equação de inadimplência-rentabilidade mais próxima, com oferta de crédito. Porque o que acontece em 2012 com o aumento de inadimplência é o empossamento de liquidez bárbaro. Você simplesmente acaba com o crédito privado e você tem ações financeiras públicas, tipo Caixa e Banco do Brasil, aumentando crédito. E aí me preocupa muito, como cidadão e contribuinte, acho que é a Caixa ou o Banco do Brasil, colocar a Camila Pitanga numa propaganda dizendo o seguinte: dá uma pausa. Quer dizer, isso é um incentivo à inadimplência. E essa história acaba mal. Eu acho que isso não é um bom sinal, você incentivar, que não pode pagar, não tem importância. Dá uma pausa aí, depois você paga. Acho que isso é um viés, no mínimo, equivocado para crédito bancário. Não sei se te atendo, mas é isso. E obrigado pelo todo o carinho. O que mais? Professor, ontem e hoje eu estava num curso de mercados futuros lá na Bovespa. E, assim, os números que eles informaram a gente, que passa por lá, são muito grandes. Assim. Eu senti um pouco, eu não sei se estou falando besteira,
que o brasileiro está um pouco esquecido de tudo que passou, mesmo tudo sendo tão recente, assim, 5 anos assim de crise, tanta não pode ter sido uma marola, mas afetou muitas empresas e muita gente aqui que tinha um grande porte e tal. Eu queria saber qual que é a sua opinião com relação a isso, assim, porque o mercados futuros já fala que é futuro, é risco, você não sabe qual que vai ser o resultado. E o número é muito grande, realmente me assustou. Assim, o head lá da Bolsa de Chicago que estava falando, falou que era em torno mais de $1 trilhão, que é uma coisa que eu fiquei um pouco assustada. É muito mais que isso até. A Bolsa brasileira é a terceira maior bolsa do mundo. Ela perde apenas para Chicago Mercantile Exchange e perde para a Bolsa de Londres. É uma bolsa muito grande. Eu acho que tem duas coisas aí. A bolsa como fonte de poupança, que o Magliano incentivou e é importante, mas as empresas brasileiras listadas em bolsa não são boas pagadoras de dividendo. E acreditava-se no passado que, por exemplo, empresas de energia elétrica pagavam bons dividendos. Isso perderam 80% do valor do mercado, então há problemas nisso. Por outro lado, a BMF presta um serviço de hedge, de proteção. Quer dizer, eu tenho volatilidade no mercado de câmbio, juros, enfim, eu compro proteção e é uma função importante. O ponto é que o preço de proteção, por um lado, é caro, e nós não somos competitivos no mercado internacional, apesar do tamanho, e, por outro, a poupança, por meio de pequeno poupador na Bovespa, ainda é muito pequeno. Quer dizer, eu estou falando num universo que não tem 1 milhão de pessoas poupando, num país de 170 milhões. Então, tem muito espaço para crescer. E tem muito espaço para reduzir custo, para você tornar esse hedge barato. O que eu acho que a Bolsa faz um trabalho extraordinário. E agora é uma empresa privada, é listada, inclusive, né? Houve uma desmutualização há 3 anos atrás, e ela é fundamental para a economia. O que eu acho que seria bom aqui é concorrência. Acho que concorrência é sempre bom. Eu poder escolher a carne e o local da carne, e o ponto da carne que eu almoço todo dia, é fundamental, claro, com o preço que eu quero pagar, para eu poder ter satisfação da minha necessidade humana. A ideia de concorrência é boa, e não há concorrência em bolsa. E agora, inclusive, há um movimento para que players internacionais entrem. É uma discussão longa e muito relevante, porque há uma maneira de se transacionar valores mobiliários chamado High Frequency Trading, que é negociação por computador, e é um negócio muito... um admirável mundo novo, mas muito complicado também, porque eu tenho milhões de ordens em microsegundos. Então, o que se faz é arbitragem. Eu dou ordens de compra e venda ao mesmo tempo, e a nossa bolsa está engatinhando, inclusive em tecnologia. Isso está muito novo. Claro que isso aumenta a volatilidade, isso impulsiona e amplifica altas e baixas de preços extraordinárias. Então, nada disso é muito simples, mas o que eu acho é que nós temos que ter custos menores. O Brasil precisa pensar em custos de transação menores. Para quem é advogado, como eu, que trabalha no mercado financeiro, por exemplo, o custo de constituir uma garantia no Brasil ainda é proibitivo. Eu ainda tenho esta coisa horrorosa, vergonhosa, absolutamente desprezível, que é cartório no Brasil, que é a nossa herança lusitana. Quer dizer, cartório é um negócio que no mundo não existe, isso, pelo amor de Deus. Quem morou nos Estados Unidos ou na Europa, o public notes é funcionário, o colega lá da mesa, ele é um carimbo. Quer dizer, eu ainda tenho que constituir garantia a esse custo nesse país. Mas Fersa, uma função pública. Uma vez falei isso numa apresentação que tinha um dono de cartório, quase fui linchado. Mas é verdade, ele é um rentista, ele tem algo em detrimento à população. Então, isso ainda é um complicômetro, e nós precisamos baixar custo de transação nesse país. É claro que a solução brasileira sempre é aumentar custo. Eu agora tenho, nas minhas horas vagas, viu, André? Agora virei
diretor do IASP, que é o Instituto dos Advogados. A gente tem OAB, ASP e IASP. E eu sou no IASP. E tem um debate longo sobre essa história de empregada doméstica. E claro que é um debate sobre direitos. Ninguém pode ser contra você ter harmonia e equilíbrio de direitos para empregadas domésticas. Mas há um efeito econômico claro nessa história. Desemprego. A hora que você estabelece 40% como multa de FGTS para a empregada doméstica, ainda que ela mereça isso, você causa desemprego. Você aumenta custo de observância, custo de manter uma empregada doméstica. Então, quem você quer proteger é o primeiro que você desprotege. E isso eu acho que nós temos que mudar nesse país. Pensar em estruturas mais simples. No final do governo FHC, a carga tributária PIB era em torno de, eu acho que 27, 28. Hoje está em 40. Então, aonde isso vai chegar? Então, bolsa é um pouco isso. Tá? Não sei se lhe atendo. O que mais? Mais uma última pergunta, doutor. Primeiro, boa noite, parabéns pela palestra. Desde já, eu peço desculpas se a minha pergunta não for tão pertinente, eu não atuo na área de mercado de capitais, mas escutei bastante aí do que foi perguntado pelos outros colegas. E olhando um pouco para a minha realidade, eu não sei se falta, não sei se você concorda comigo, mas do que você pontuou como sendo aí tópicos a serem enfrentados, a questão do limite de liquidez dos bancos, ativos, 8%, você citou, em alguns lugares aqui no Brasil é 11%. São todas discussões muito técnicas, né? Enfim, a questão da tributação, eu trabalho na área tributária e eu não sei se falta também uma discussão um pouco mais não tão técnica, né, em termos de valores. Né? Existem valores no sistema financeiro que não seja altos ganhos com baixo risco. Existem valores maiores. O sistema financeiro, acho que ele é importante para o mundo como um todo, né? Ele tem valores. Existe essa discussão sobre quais são os valores do sistema financeiro. O sistema financeiro tem valores a observar. Aquela situação que você comentou, que acho que na Inglaterra havia lá o regulador que dizia que, olha, não gosta do seu comportamento. Eu acho que isso está muito ligado a valores. A discussão que passa por questões de ética, de finalidade maior, interesse público. Não falta também esse item na pauta aí do G20? Você sabe que no passado, honestidade, ética, não era qualidade, era atributo. Né? O mínimo que você espera de alguém é ser ético e honesto. Hoje virou qualidade. O sujeito, ele é fraco, mas ele é ético. Quer dizer, como se fosse um atributo, um benefício. Né? Eu acho que falta. Eu acho que o próprio artigo 192, se você se lembra, nossa Constituição de 88, ele fala em promover um equilíbrio, promover e desenvolver um equilíbrio regional do sistema de mercado. Eu acho que falta, claro. Mas, num capitalismo, eu acho que a discussão de valores, e claro que, como eu disse, ela deve ser básica, observar a lei, ser ético, isso é requerimento básico. E fazer um comentário. Acho que hoje é a regra do jogo. O Brasil mudou. O capitalismo de fraude, etc., acabou. Eu acho que isso nós estamos vendo uma mudança muito radical. Mas acho que no capitalismo há uma preocupação mais racional sobre sobrevivência. E acho que essa é a beleza do capitalismo, é de você, dentro de regras do jogo, isso é um pouco a Margaret Thatcher, que faleceu semana passada, dentro das regras do jogo, você não deve empobrecer o rico, mas enriquecer o pobre. E aí sim, com princípios de ética, etc. Eu não acho que o sistema financeiro do Brasil seja ético, e nem, enfim, porque tem lucros espúrios, esse discurso. Uma vez eu vi um livro cujo título era o seguinte:
bancos obstáculo ao progresso brasileiro. Quer dizer, quem escreveu um negócio desse é um absoluto analfabeto, porque o banco ele não pode ser obstáculo brasileiro. Você pode ter críticas, você pode até argumentar que há lucro exagerado. Coisa que, diga de passagem, não é verdade. Para você ter uma ideia, os bancos são, acho que, sexta ou sétima indústria mais lucrativa no Brasil. Existem outras 6, pelo menos, muito mais lucrativas. O que bancos têm é base de capital e base de ativos muito grande. Então, você está falando de um banco como o Bradesco, com quase 200 bilhões de ativos. Então, claro, se ele lucra 4, 10, 5%. Vale dá mais. Indústria têxtil dá mais, enfim. Então, acho que há um debate emocional sobre isso. Acho que capitalismo é sobre lucro. O Tom Jobim tinha uma frase que eu acho que é muito própria para isso. Ele diz o seguinte: no Brasil, o sucesso é ofensa pessoal. Eu acho que nós temos que ter essa visão um pouco mais calvinista de que lucro é bom, enriquecer é bom, progresso é bom. Se você olha dados, o Brasil tem coisas muito curiosas. O grande sonho de consumo é ter carro nesse país, porque é um símbolo de status. O sujeito paga aluguel, mas tem carro próprio. E claro que isso é bom para a economia, porque você, enfim, cria emprego, etc. Mas você cria toda uma noção de que há valores espúrios de banqueiros, porque, enfim, são 4, 5 famílias, o que também não é verdade. Você pega um banco como o Bradesco, ou mesmo Itaú, são bancos com uma pulverização acionária gigantesca. Você tem os controladores desse banco não devem ter... O Itaú tem um pouco mais, mas o Bradesco tem, acho que 10%, que é a Fundação Bradesco. Então, você tem base acionária grande. Então, a resposta é sim, você deve privilegiar outros valores que não os econômicos. Mas, ao mesmo tempo, vamos nos guiar, somos um país pobre, vamos nos guiar pelo progresso econômico e por uma democracia de crédito maior. Então, eu quero relativizar um pouco essa discussão. Dito de outro modo, eu acho que você precisa ter regras muito claras. E em matéria tributária, que é a área onde o senhor atua, eu acho que isso é especialmente verdadeiro. Você achar que só porque eu tenho 200, 300 bilhões em ativos eu devo pagar mais imposto, se isso for da regra do jogo, ótimo. Mas eu criar sucessivamente contribuições, obrigações, discussão de planos econômicos, etc., em cima dos bancos, eu só prejudico o mercado. Tá? Senhores, André, posso acabar? Muito obrigado, André, pela apresentação, pelo carinho. O André, eu quase peguei ele no colo, já era meio grandinho e eu sou baixinho, então não deu para pegar no colo. Mas o André é meu sucessor aqui, faz um excelente trabalho. Então, muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Desejo a todos vocês um excelente curso. Eu acho que uma escola é feita não de professores, nem de instalação, com quanto são boas aqui, mas é feito de alunos. E eu acho que vocês estão perdendo ou investindo tempo e dinheiro, e, portanto, a melhor justificativa para perder tempo e dinheiro em algum projeto é fazer direito, é fazer bem feito, e eu espero que vocês se dediquem ao curso. O curso é bom. Eu dava aula, mas não dou mais, porque eu tenho agora a minha filhinha e agora um cachorro para cuidar, então não consigo fazer as 3 coisas, mas na mão de colegas como Eduardo, a Ana, o Zé e o André, e tantos outros, vocês vão ter um excelente curso. Aproveitem, eu estou à disposição. Meu e-mail aqui é jairo.insper.edu ou jairo.sadi.com.br. Estou à disposição. O que precisarem para um debate, eu sempre fico, enfim, muito agradecido. Eu gosto de poder provocar. Espero que vocês realmente aproveitem e, na medida do possível, se divirtam também, que isso é importante na vida. Obrigado.